Olá, quando nós temos uma laje treliçada, muitas vezes acontece de ter que vencer um vão muito considerável para a laje escolhida na obra, né? Geralmente, quando a gente vai dimensionar uma estrutura, a gente pega a planta da casa, da estrutura, né? Faz uma concepção base e a gente olha o maior vão, certo? O maior vão, digamos, a gente pegou aqui e decidiu, bom, com esse vão aqui, com essa concepção, gerando quantidade, talvez eu consiga aqui, eu consigo uma laje, por exemplo, de 12 mais 4, tá? Então, nesse caso eu vou trabalhar com a laje de 12 mais 4, a maneira de 12 mais 4 centímetros de capa, certo? Isso é uma ideia comum, né? Quando você pega e dimensiona assim. Mas muitas vezes acontece casos específicos. Por exemplo, eu tenho uma obra inteira, certo? Eu tenho um sobrado inteiro, onde todos os vãos são na ordem de 3 a 4 metros, certo? E aí eu tenho um vão da garagem, onde o vão é de 6 metros, ou 6 metros e meio, dependendo do caso. Mas a questão é, eu tenho um vão muito maior do que todos os outros, certo? E aí, quando eu tenho 15 vãos de 3 a 4 metros e um vão de 6 metros, não compensa que eu, já que estou trabalhando com 3 a 4 metros, não compensa eu aumentar a laje, aumentar todas as lajes por causa de uma, certo? Isso é uma questão. Agora, eu tenho outra questão também, que não compensa eu comprar dois tipos de enchimento. Então, se eu vou trabalhar com enchimento de 12 centímetros ou de 8 centímetros, eu vou trabalhar a obra inteira, né? Principalmente quando é uma obra pequena, eu vou trabalhar a obra inteira com o mesmo enchimento, né? Se eu estou projetando uma obra de 3.000 metros quadrados, aí talvez compense, né, em algum ponto específico, ou ter dois padrões, né, uma laje baixa e uma laje alta, mas em um sobrado, menos de 1.000 metros quadrados, a gente não pensa nisso, né? Ter vários tipos de enchimento, porque complicaria a obra, certo? Então, eu vou lá, dimensiono toda a estrutura pelo enchimento mais fino. Ou, muitas vezes pode acontecer também, né? Dependendo do caso, uma obra fora de uma metrópole, uma obra, uma fazenda, uma coisa assim, às vezes só tem um material de enchimento. Se chega na cidade, né, uma cidade pequena, qual material de enchimento tem? Bom, nós temos a cerâmica que tem a tabela de 7 ou a tabela de 8, certo? E se eu quiser uma tabela de 12? Daí azar o seu. E se eu quiser o EPS? Azar o seu, certo? Tem a tabela de 8. Tá? Acontece isso aí? Sim, dependendo da região aí, ainda é comum isso acontecer, certo? Então, tem como eu pegar uma laje que é feita para um vão de 3, 4 metros e achar uma maneira de vencer 6 metros? Tem, tá? Isso realmente tem, não é, meu Deus do céu, é impossível, não. Tem maneiras de a gente vencer vãos maiores com a mesma laje, certo? Tudo bem, a gente tem continuidade, vai ajudar muito. A gente tem maior FCK, vai ajudar muito, certo? Mas muitas vezes não consigo adaptar. Às vezes eu tenho que fazer um concreto que na região só consigo FCK 20, 25 e é o maior que tem, certo? Às vezes eu não consigo continuidade. Esse é o arquitetônico, azar o seu, te vira, certo? E não tem muito o que gerar continuidade, então acaba tendo deformações maiores, certo? Então eu tenho que me limitar essas deformações de alguma maneira, né? Eu posso encher de aço, ajuda, mas eu tenho que achar outras maneiras, né, de aumentar a inércia da estrutura. Bom, primeira coisa que a gente pode fazer, bom, eu pensei o padrão, né, o padrão nesse caso é uma laje 12 mais 4, certo? Então eu tenho aqui nesse caso uma laje aqui, né, de 12 mais 4. Uma solução, né, a gente for pensar primeiro as soluções burras, certo? A solução burra é fácil, né? Como que funciona o burro? Bom, o burro é... eu tenho isso aqui, não está funcionando, eu jogo mais, eu aumento na quantia, até uma hora dá. É uma possibilidade? Sim, funciona. Tá, então, por exemplo, aqui, eu tenho uma laje de 12 mais 4, certo? E eu vejo que essa vigota aqui está com uma flecha máxima, né? Ela está deformando a longo prazo quase 3 centímetros, certo? Essa laje aqui, mesmo com 2 barras de 10 por vigota, ainda deforma aí quase 3 centímetros. Uma possibilidade é eu basicamente... vou colocar aqui então, basicamente eu posso pegar e aumentar a capa, certo? Então eu posso aumentar a capa de 12 mais 4 para 12 mais 6. Funciona? É uma possibilidade, certo? Então uma possibilidade que eu tenho é aumentar a capa. O que vai acontecer aqui? Bom, quando eu aumento a capa, eu estava com uma deformação de quase 3 centímetros, né? Agora a deformação reduziu para, digamos, 2, certo? Mas eu tenho um problema aqui, que basicamente eu aumentei o peso todo da estrutura, né? Eu tinha uma laje com 12 mais 4, aumentei para 12 mais 6, eu aumentei 50 quilos por metro quadrado, o que já é um problema. Então, eu aumentei 50 kg por metro quadrado numa estrutura, eu estou aumentando o peso nas vigas, eu estou aumentando o peso nos pilares, eu estou aumentando o peso na sapata, certo? Piora em tudo, né? E vai aumentar a deformação da viga, né? Porque a viga ela vai deformar mais, então acaba sendo um problema. Além disso, eu tenho outro problema, que é o quê? Bom, eu tenho toda uma obra com a laje de 12 centímetros. E aí, na garagem, ou um outro vão considerável, eu tenho uma laje de 14. Certo? Nesse caso,
16 e numa laje 18. Vai dar confusão na obra, né? Por quê? Porque dificilmente na hora de acertar toda a caixaria, vai fazer toda a caixaria para 16 centímetros e uma caixaria vai fazer 2 centímetros menor, né? Vai ser difícil acertar isso aí, então pode dar um degrau na obra, o que não é aceitável, certo? A gente tem uma outra possibilidade? Sim, eu posso, ao invés de aumentar na altura, eu posso aumentar na largura, né? Então eu tenho essa laje aqui, ao invés de fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Ou seja, na hora de montar uma laje que tem um vão maior, eu mando colocar 2 treliças, uma tavela. 2 treliças, uma tavela. 2 treliças, uma tavela. Ao invés de ser uma treliça e uma tavela, é 2 treliças e uma tavela. Funciona? Sim, é o método do burro, mas funciona. Aumenta a quantidade, uma hora vai. Certo? Se não está indo é porque falta quantidade. Certo? Então, eu coloco 2 treliças, vai funcionar. Eu vou ter mais concreto. Novamente, eu aumentei o concreto, que acontece também, eu vou aumentar o peso. Mas eu fiz uma simulação aqui também, né, com nesse caso um vão de 5 metros, né, com as treliças duplas. Então, 2 treliças, né, eu teria aqui uma flecha máxima aí de 1.7, comparado com que eu tinha aí de 2.8. Então, novamente, teve uma redução, certo? Então, eu posso também fazer no método burro, né? Vou aumentar basicamente vou aumentar a quantidade, eu coloco 2 treliças. Vai gerar uma rigidez maior, vai ter uma inércia maior porque eu tenho cada vigote, né, dupla, ela tem uma largura muito maior, tem mais que o dobro, né? Porque eu teria o dobro, tecnicamente teria o dobro. Mas o tamanho de se for pensar na verdade, o que acontece é que a gente tem o tamanho, uma nervura normal tem o tamanho da treliça menos o encaixe, certo? Menos 2 encaixes. Já numa duplada, eu tenho o tamanho da treliça vezes 2 menos 2 encaixes. Então eu desconto só um encaixe de cada treliça. Então são 2 treliças menos 2 encaixes, ao invés de uma treliça menos 2 encaixes. Certo? Então eu consigo uma nervura de mais de 20 centímetros de espessura, né? Numa emergência, funciona, certo? E eu mantenho a altura. Agora, tem outra possibilidade? Sim, tem outras possibilidades também. Eu não necessariamente preciso aumentar nem a quantidade de treliças, nem a espessura da capa. Eu posso gerar uma ação nos dois sentidos. Como que seria isso? Bom, eu tenho os enchimentos, né? Eu tenho enchimento de isopor, certo? E eu preciso, a cada 1,20 m, 1,5 m, isso aí pode ser calculado, mas eu preciso, a cada tanto espaçamento, uma escórnia, um apoio, certo? Como que eu poderia fazer? Então, vai ser feito o quê? Bom, eu vou colocar uma ripa, um cabo, eu vou colocar um pedaço de madeira, né? Pode ser uma tábua até, de uma tábua de 15, já seria suficiente, mas eu vou colocar uma tábua e escorar essa tábua a cada 1,20 m, cada 1,5 m ou um outro tamanho. Bom, se o meu EPS tem 1 metro, ou se eu tenho 5 tavelas de 20 centímetros que tem 1 metro, tavelas de barro, o que eu posso fazer é basicamente isso aqui. Ou seja, eu tenho minha tavela, certo? Eu coloco a treliça e uma tavela, uma treliça e uma tavela. E aí, ao invés de colocar a segunda tavela na frente da primeira, ou se for de tavela de barro, né? Ao invés de colocar uma tavela na frente da outra, eu coloco, digamos, 5 tavelas de barro e deixo um espaço de 10 centímetros aproximadamente, pode ser tapado com uma tábua de 15, coloco uma armadura secundária, certo, no outro sentido, e ela vai funcionar como uma laje nervurada nos dois sentidos, certo? Eu gero uma ação de segundo grau, ou seja, eu vou ter, digamos, nesse caso aqui dessa laje, eu vou ter em um sentido uma nervura cada 43 ou 50 centímetros, tá? Depende aí do tamanho do EPS ou tamanho da tavela de barro, né? Pode ser até, digamos, 40, dependendo do caso, certo? Mas, e no outro sentido, eu vou ter a cada 1,10 m ou cada metro, aí vai pelo projetista, né? Se eu estou trabalhando com a tavela de barro, eu posso colocar 2 tavelas de barro e uma nervura, ou 4 tavelas de barro e uma nervura. Mas a cada espaçamento, eu vou ter uma nervura secundária, certo? Isso vai acontecer o quê? Bom, quando eu tenho uma laje de 5 metros de vão, ela tem que ser armada para 5 metros de vão, com certeza, certo? Porém, se eu tenho uma laje em um sentido 5 metros e no outro sentido 5 metros, vai acontecer o quê? Que ela vai trabalhar nos dois sentidos, tá? Então, uma parte do momento do trator vai no eixo X, uma parte no eixo Y. E, consequentemente, basicamente eu vou armar essa laje e ela vai deformar como se ela tivesse 3,5 metros ou 4 metros, né? Então, é uma solução também. Eu armo nos dois sentidos, mesmo sendo uma laje treliçada. E aí, se eu vou apoiar a cada metro, ou cada 1,10 m, eu coloco um apoio a cada 1,10 m, certo? E aí, aquela tábua de apoio já serve para escorar o enchimento.
certo? O concreto ali para fazer a nervura, certo? Isso é uma possibilidade também funciona, certo? E vai gerar uma deformação menor. Certo? Eu acabei também gerando aqui do lado, né, uma outra hipótese, né? Então eu gerei aqui três lajes nervuradas e coloquei 3 aqui de vigotes. Mas eu vejo que a minha deformação, quando eu olho as minhas lajes, né, eu vejo que essas vigotes aqui têm uma certa deformação mais considerável, já a malha ela deforma menos, certo? Por quê? Porque ela age nos dois sentidos. Mesmo que eu não tenha um quadrado perfeito, eu ainda tenho um efeito similar, né? Se eu tenho uma laje de 5 metros num sentido e 6 metros no outro, eu ainda consigo gerar uma ação nos dois eixos que vai reduzir a deformação em cada eixo, né? Claro, se eu tenho um vão de 5 metros num sentido e 15 metros no outro, aí não tem questão, aí realmente vai funcionar no sentido dos 5. Mas quando tem uma laje próximo de um quadrado, né, com uma diferença de menos de 50%, esse efeito vai ser considerável, certo? Mais de 50% ele ainda existe, mas vai ser pequeno, certo? E essa nervura ainda vai ajudar no travamento, né? E ela pode acabar, então, reduzindo a nossa área de aço também, né? Então, eu vou ter, ao invés de ter 2 barras de 10 em cada treliça, eu posso reduzir isso aí, digamos, para uma barra de 10 em um sentido, uma barra de 10 no outro, ou alguma outra armadura, não pode ser, dependendo do cálculo, né? Pode acontecer dar uma barra de 10 em um sentido e uma barra de 12,5 no outro, ou uma barra de 10 em um sentido e 2 barras de 8 no outro, certo? Isso aí pode acontecer, vai depender do cálculo, certo? Mas a questão é, quando nós trabalhamos com vão maior, né, tem várias soluções. Eu posso ou armar com nervuras mais espessas, então uma nervura mais larga vai ajudar, vai aumentar o peso? Vai, mas vai ajudar, certo? Eu posso trabalhar com uma capa maior, vai ajudar, vai aumentar o peso? Sim, mas vai ajudar. Ou eu posso trabalhar com uma laje nos dois sentidos, certo? Eu posso trabalhar com uma laje armada nos dois sentidos, se for próximo de um quadrado, né? Mesmo com uma laje treliçada, eu consigo fazer isso. Mas, novamente, a questão é, eu coloquei aquelas nervuras secundárias, elas também vão aumentar o peso. Mas é a solução que menos aumenta peso, né? Por quê? Porque uma nervura a cada metro é um peso pequeno, né? Se for pensar uma nervura de 10 por 12, né? Porque vai ser só a parte de enchimento. Ela vai pesar, se eu colocar uma a cada metro, eu aumento o peso na minha estrutura em 30 kg por metro, então não é um aumento tão considerável. Se eu tivesse uma capa, para cada centímetro a mais, eu aumento 25. Então, se eu aumentar 2 centímetros, já são 50 kg. Né? Então, esse método das nervuras funciona bem quando eu tenho uma laje mais quadrada. Né? E aí eu posso fazer como? Bom, se eu tenho todo o material de enchimento da laje já no lugar, né? Quando eu preciso vencer um vão maior, eu mantenho o material de enchimento, mas eu aumento a ação na geração de segundo grau, ou eu aumento a quantidade de vigotas, também vai funcionar, mas sempre lembrando, né? Isso aqui ajuda a vencer um vão? Sim, ajuda. Isso aqui permite vencer um vão um pouco maior? Sim, permite. Mas no final das contas, se você tem uma laje feita para vãos de 3 a 4 metros, tem um enchimento feito para vãos de 3 a 4 metros, com um FCK próprio para isso, você vai vencer vãos de 3 a 4 metros. Tem algumas soluções que vão permitir um vão maior, tá? Mas se você tem várias lajes com vão de 6 metros, isso aqui começa a não compensar, né? Por quê? Porque aqui eu estou aumentando a mão de obra, certo? É possível fazer isso, beleza? Mas eu vou ter que ter uma escora apoiada no ponto exato, certo? Eu vou ter que colocar mais vigotes, vai aumentar o custo de fabricação dessas vigotes. Certo? Ou eu vou ter que aumentar o peso total da estrutura. Seria muito mais econômico se ao invés de fazer tudo isso, eu simplesmente aumentasse o enchimento. Beleza? Então, quando eu tenho a possibilidade de aumentar o enchimento, eu aumento o enchimento e não tenho necessidade de fazer uma estrutura aí fora do padrão. Mas, muitas vezes a gente não tem, a gente se obriga a fazer